Olá galera, meu nome é Antônio Carlos, eu sou advogado e esse vídeo está sendo feito do canal Direito no Popular, aquele canal maravilhoso que explica de maneira descomplicada tudo e mais um pouquinho que você precisa saber sobre direito. Hoje eu tenho o prazer de conversar com esse cara, esse monstro, um grande amigo, Daniel Blanc, advogado. Vamos falar sobre alienação parental. Hoje vai ser alienação parental. Olá, meus amigos, é um prazer estar aqui na companhia do Antônio. A gente vai falar um pouquinho hoje da alienação parental, o que ela significa, quais são seus aspectos, quando ela foi introduzida na lei brasileira, quais são os malefícios, quem são os prejudicados e como é que a gente pode determinar se uma criança ou um adolescente está passando por esse processo que é uma síndrome hoje em dia. Certo? Vamos começar pelo básico. O que consiste a alienação parental, propriamente dito? A alienação parental ela é uma síndrome que ela começou a ser estudada em 1985 por um psicólogo americano chamado Richard Gardner, que na verdade ela nada mais é do que o treinamento de um pai para que a criança ou adolescente se volte contra o outro. Isso normalmente se dá pelo final do relacionamento conjugal e a criança é utilizada como uma arma de vingança, justamente porque um dos pais não está sabendo lidar com aquela situação. Então, a única coisa, a ruptura conjugal, a única coisa que a pessoa consegue fazer é utilizar a criança como arma para poder machucar a outra parte. Né? Não pensando na criança e sim prejudicar... Exatamente. Isso é uma covardia, né? Mas você falou os pais, né? Começou com o pai, mas essa síndrome, ela não é só praticada pelos pais, né? Não, a alienação parental ela pode ser praticada pelos pais, pelos avós ou por qualquer pessoa que detém um poder sobre a criança. Se a criança mora com o tio, se mora com a tia, se mora com o vizinho, essas pessoas elas têm o poder de estar praticando a alienação parental. No caso seria isso. Entendi. Quem está com a guarda ou quem exerce um tempo junto com a criança. Uma guarda, um poder sobre a criança, né? Então, quando a gente trata de criança, adolescente é um pouco mais relativo, mas a criança em especial é quem detém a guarda. Se a criança mora com os avós podem fazer com que a criança se vire contra o pai, se vire contra a mãe, usando termos pejorativos, proibindo o contato e outras formas que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Maravilha. Já que a gente vai falar na prática, como é que é caracterizada essa alienação parental? Tem algum requisito? Tem um modus operandi? Como funciona essa caracterização? A alienação parental, ela chegou no Brasil, né? Ela veio a ser legislada, né? A gente teve uma lei própria a partir de 2010. E lá em 2010, nessa legislação, ela tem um rol que é um rol exemplificativo do que pode ser a alienação parental, né? É a dificuldade de convívio, você dificultar o convívio, contato telefônico, você utilizar termos pejorativos contra um pai ou contra uma mãe, você estimular a criança a não ter contatos com a outra parte. Então isso é exemplificativo, é você criar uma situação e pode chegar ao extremo até de você criar uma fantasia numa criança de que o outro pai, que o outro cônjuge é um abusador. Então isso muitas vezes vai parar em delegacia. Não são raras as vezes que existem denúncias e investigações de abusos sexuais e quando vai se investigar a fundo, se descobre que quem criou essa situação simplesmente foi o alienador, um dos pais com raiva do outro, que criou essa situação na cabeça de uma criança que ainda está em formação, ainda não tem o poder de discernimento para saber o que é certo, o que é errado, o que é realidade e o que não é realidade. Então, assim, é uma situação extremamente delicada. E uma maldade tremenda para a criança, né? Com certeza. Vai crescer colhendo os frutos dessa... A criança, ela é a maior vítima e, assim, a gente tem como consequência hoje, né, a criança alienada e vai se tornar um adolescente, um adulto, depressão, pode muitas vezes vir a utilizar drogas, bebida alcoólica como um meio furtivo. Tem muitos casos de suicídio que não conseguem suportar essa pressão. São traumas, a pessoa não consegue ter uma convivência social boa, a pessoa se isola. Então, assim, é uma coisa muito séria e tem que ser tratada e tem que ser repelida, né? No caso, se você tem um indício de alienação parental que esteja sendo feito contra uma criança, você pode propor uma ação na vara da infância e juventude ou na vara de família, dependendo do caso concreto, e o juiz vai investigar, né? O juiz ele vem e vai buscar os meios necessários para poder descobrir
o que está acontecendo na vida daquela criança, porque a proteção ao menor é um direito constitucional, é um incapaz. Então, assim, a gente precisa muitas vezes do judiciário e de todos os seus aspectos, porque o judiciário ele tem uma gama de auxiliares da justiça para poder comprovar se está existindo ou não. Isso é muito importante falar também, porque o pessoal de casa é leigo, enfim, muitas vezes não entende sobre a questão, detalhes burocráticos, técnicos. É importante falar o seguinte: o juiz ele não dá nenhuma decisão só com base no que está escrito. Com certeza. Geralmente ele vai acionar o conselho tutelar, ou pode acionar também um psicólogo para acompanhar, uma série de profissionais adequados, acostumados com network nisso, com experiência, expertise. Porque a questão é a seguinte, né? O juiz ele entende de lei, o advogado entende de lei, mas quando a gente vai mexer com uma psicologia infantil, muitas vezes o estudo não é feito só na criança. Então o juiz... Exatamente. O juiz ele tem os auxiliares da justiça, ele tem os psicólogos, ele tem hoje os psiquiatras, que eles vão analisar todo aquele contexto, eles vão analisar a criança através de estudos próprios, o pai, a mãe, o avô, a avó, saber o âmbito e vão conseguir montar uma história a partir dali e ver a veracidade ou não daquilo que está acontecendo. Depois de ilustrar todo um cenário com base em prova e contra-prova. Com certeza. Assim, nada é por acaso, nada é feito de sopetão, o juiz não vai chegar numa declaração unilateral de uma pessoa e falar, não, acabou, você não pode quebrar esse convívio de pai e mãe, né, pai e mãe com filho, se você não tiver provas concretas, que muitas vezes é um caso de alienação parental. Muitas mães entram, ou pais entram na justiça pedindo a guarda unilateral do filho, dizendo que o filho está sofrendo abuso, que está sofrendo alienação parental, etc. e tal, sem provar absolutamente nada. Isso é simplesmente vingança, às vezes uma vingança, ou está usando isso para uma permuta, para aumentar a pensão alimentícia, uma série de outros fatores que são absurdos. E vamos lá, restou provada, toda a comprovação, o processo aconteceu, os profissionais falaram, tem uma alienação parental. Comprovou. O que acontece? A própria lei, o juiz, ele provavelmente, se for uma transgressão leve, o juiz ele pode advertir a parte, o juiz ele pode determinar um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, o juiz pode multar em até 10 salários mínimos, isso é previsão de lei. E aí, então, restou comprovada, vai seguir os indícios da lei, né? Exatamente. A lei, vamos chamar isso de penalidade, né? Porque a lei... o Estado não é onipresente, né? O juiz ele não pode estar em todos os lugares, a polícia não pode estar em todos os lugares, e por isso existe a lei, né? O Estado não é onipresente e a lei está para regular as situações. Então, assim, com comprovada a alienação parental, o juiz ele pode aplicar desde uma mera advertência ao alienador, como uma multa, uma reversão de guarda, um acompanhamento psiquiátrico, psicológico para o alienador, obrigar a fazer um acompanhamento com um grupo, para que entenda qual é a nocividade de uma conduta dessa. Importante falar também um outro detalhe, até mais ligado não tanto à questão jurídica, mas à questão psicológica, que algumas vezes, não todas, quem está alienando não se dá conta. Né? A pessoa pode estar tão envolvida com o término do relacionamento, com aquela adaptação de pós-separação, que muitas das vezes a alienação começa e ela não percebe. Na verdade, é um processo de destruição do outro cônjuge. Né? Isso, e assim, existe uma pesquisa de um juiz aposentado que se tornou psicólogo depois, e o que ele fala é uma coisa muito interessante. O tempo cronológico de uma criança é muito diferente de um adulto. Então, até os 5 anos de idade, 15 dias para uma criança representam 6 meses para um adulto. Então, às vezes, o pai tá alienando, ou a mãe está alienando, a avó, o avô, preterindo essa criança de ter convívio com o pai, com a mãe, com o avô. Então, isso é uma imensidão, esse espaço, essa lacuna que cria. E assim, o tempo para uma criança não volta. Qualquer um de nós tem hoje uma lembrança de 3, 4, 5 anos, tanto de coisas boas, tanto de coisas ruins. Então, assim, a gente não pode tratar a alienação parental como uma besteira ou como um drama de uma criança, mas sim como uma síndrome séria e que tem que ser tratada e tem que ser repelida, não só pelos pais, mas pelo judiciário. Soube que alguém está sofrendo uma alienação parental, procure um advogado, procure um conselho tutelar e, assim,
não deixe que isso continue. Com certeza. Até porque quem sofre mais com alienação é a criança. E isso não volta. E isso não volta. Antônio, foi um prazer estar aqui com você hoje. Espero que a gente esteja junto aí de novo em outras oportunidades. Portas abertas. Valeu, Valeu, gente. galera. Obrigado. Se gostar, manda pro amigo. Não gostou, manda pro inimigo. Valeu, tchau, tchau.